do Senhor, queridos juvenis, mais uma aula que nós estamos aqui para estudar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título A Utilização de Células-tronco. Como nós já vimos, nós estamos estudando neste trimestre, sobre as questões difíceis do nosso tempo. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, neste momento que aqui estamos, queremos te dar graça, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, nesta manhã. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando a cada aluno que está presente, Senhor, aonde for chegar esse vídeo, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando, abrindo o coração para estudar acerca deste assunto, para estudar acerca da Tua palavra. Senhor, que Teu Espírito Santo nos conduza neste momento, no nome de Jesus. Amém. Vamos estudar a lição de número 9, que tem por título A Utilização de Células-tronco. Esse tema, também como todos os outros que faz parte desse trimestre, questões difíceis do nosso tempo, nós estamos observando que são temas bem polêmicos, né? E, mais uma vez, na lição de hoje, nós vamos ver que também traz uma polêmica no meio da ciência. O texto áureo da lição de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 23, versículo 7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. A nossa aula de hoje, ela tem como objetivos compreender o que é e como funcionam as pesquisas com células-tronco e saber o que a Bíblia diz sobre a vida humana. Você já sabe ou você já ouviu falar o que vem a ser células-tronco? Na lição de hoje, nós vamos descobrir o que vem a ser células-tronco. Esse tema, ele é polêmico, porque traz diversas opiniões em nossa sociedade. Nós sabemos que as pesquisas, elas têm alcançado vários tipos de sucesso, né, no mundo secular. E, apesar disso, nós somos contrários à manipulação de embriões com objetivos terapêuticos ou de pesquisas, pois consideramos que desde o momento da fecundação já existe um novo ser humano. Nós iremos compreender na aula de hoje também o que a Bíblia diz a respeito e também qual deve ser o nosso posicionamento perante este assunto. As pesquisas com células-tronco ainda é um assunto recente. Para muitos estudiosos, eles remetem o início das pesquisas no ano de 1989, a partir daí. E, embora tenha conquistado a admiração de um considerável número de pessoas, nós vamos compreender que a manipulação, vou frisar isso, a manipulação de embriões para fins de pesquisas ou de tratamento não tem embasamento bíblico. O Salmo 139 nos mostra que Deus vê o nosso corpo ainda informe. Isso está demonstrado no Salmo, propriamente no Salmo 139, verso 16, que diz o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda nenhuma delas havia. Nós entendemos que, a partir do momento da fecundação, já existe um novo ser humano, independente e individualizado, que passa a se desenvolver desde que se lhe dê as condições necessárias.
A nossa leitura bíblica em classe, ela vai estar no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, e no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, do versículo 13 e 14, e do versículo 16 até o versículo 18. Acompanhe comigo. Jeremias 1 e 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Eclesiastes 1, 13 e 14. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim. Em Jerusalém, na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Irmãos juvenis, nós estamos com esse assunto, células-tronco. Então, esse assunto, eu posso colocar para vocês, é um assunto de ciência, né? Assunto, para muitos que já estão fazendo o Enem, é assunto de prova de Enem. Então, eu pergunto para vocês, o que vem a ser células-tronco? No tópico 1 da nossa lição, traz uma definição do que é e como funciona as células-tronco. Eu pesquisei alguns sobre esse assunto de células-tronco. Então, tem diversas opiniões acerca desse assunto, e é polêmico, até no meio secular traz essa polêmica. E o que vem a ser células-tronco? As células-tronco, elas são células que têm a capacidade de se transformar em tecidos no corpo, em células específicas do corpo. É como se fosse uma célula zerada. Ela não tem ainda características específicas de uma célula muscular, de uma célula óssea, por exemplo, e assim por diante. E a partir daí vai surgir uma célula específica do corpo humano. Essas células-tronco estão aí para reposição. Também são conhecidas pela sua replicação, pelo seu poder de regeneração. O seu nome vem de uma árvore e é do seu tronco que se emana. Assim também as células-tronco. Ela tem a capacidade de se dividir em tecidos e células presentes no corpo humano. Para quem gosta de ciência, esse assunto a pessoa vai amar. E o que, segundo a nossa lição, desse ponto 1, ele traz a seguinte definição. O que são realmente as células-tronco? As células-tronco são as células mestras que têm a capacidade de se transformar em outros tipos de células, incluindo as do cérebro, coração, ossos, músculos e peles. São células capazes de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de células. As células-troncos, elas são formadas a partir da fusão dos gametas masculino e feminino
ou seja, o espermatozoide e o óvulo, quando surge um aglomerado de células. Com o passar de alguns dias, 4 a 5 dias, esse grupo de células começa a formar uma estrutura esférica, que é chamada de blástula. Essa estrutura é composta de parte externa e de parte interna. A primeira forma a placenta e a segunda parte o embrião. Na parte que forma o embrião, contém as células capazes de gerar todas as células do organismo de um indivíduo. Então, essas células no corpo humano, ela de maneira geral são células, são unidades. O que vem a ser as células? As células, de maneira geral, elas são unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Uma célula, ela representa a menor porção de matéria viva dotada da capacidade de autoduplicação independente. Depois da fecundação, o ovo se divide em 2 partes. Ou seja, aí vai dividindo de 2 em 4, de 4 em 8 e assim sucessivamente até atingir a fase de algumas centenas de células com poder de se diferenciarem em qualquer tecido. No entanto, em determinado momento, elas recebem uma ordem. E umas se diferenciam em fígado, outras células se diferenciam em ossos, em sangue, em músculo e vários outros tipos de células. Daí por diante, todas as suas células descendentes, de acordo com a mesma ordem, continuarão diferenciadas, ou seja, a célula do fígado só vai dar origem às células do fígado, a célula do sangue só vai dar origem às células do sangue. Enquanto as células tronco, como nós já lemos, conforme a lição, e também de acordo com o estudo, se você buscar sobre esse assunto, vai trazer que as células troncos são células mestras, ou seja, elas são capazes de se multiplicar, de se diferenciar nos mais variados tipos de tecido do corpo humano. Ela pode se diferenciar em sangue, em ossos, em nervos, em músculo, em qualquer outro tipo de célula. No momento da fecundação, como nós já vimos, começam as primeiras divisões celulares e surgem aí as células tronco, que dão origem a todos os tecidos do corpo. As células do tronco adultas são encontradas em vários tecidos humanos, em pequenas quantidades, no cordão umbilical, na placenta e na medula óssea. Enquanto as células tronco embrionárias, elas são as mais cobiçadas. Por quê? Porque elas têm a múltipla capacidade de diferenciação. Elas são obtidas a partir de um óvulo fecundado. Geralmente, esse óvulo fecundado, ele foi descartado de alguma clínica, por exemplo, de fertilização, e precisa ser colhida até a divisão em 64 células, o que leva, no máximo, 5 dias. Então, para assimilarmos bem, o que vem a ser células tronco são capazes de dar origem a outras células. Elas são importantes na reposição celular e na regeneração dos tecidos. E quais são as principais características dessas células troncos? Dessas células tronco? Elas têm a capacidade de divisão contínua.
elas se multiplicam continuamente. Ou seja, elas geram células idênticas a ela mesma. Ela tem a capacidade de multiplicação. Elas também têm a capacidade de diferenciação, ou seja, elas se diferenciam em outras células. O tecido é formado por células que têm formas e funções semelhantes. Há dois tipos de células-tronco: as células-tronco embrionárias e as células-tronco não embrionárias. As células-tronco não embrionárias também são conhecidas como células-tronco adultas. Especificando o que vem a ser células-tronco embrionárias. As células-tronco embrionárias são aquelas células encontradas no embrião humano. E essas células, elas são oriundas de etapas iniciais do desenvolvimento fetal, por conta do embrião. E essas células, elas possuem alta capacidade de diferenciação, as células-tronco embrionárias. As células-tronco, elas podem se dividir em células pluripotentes ou multipotentes. As multipotentes, elas originam várias células, com exceção das células dos anexos embrionários e da placenta. E as células totipotentes ou embrionárias, tot quer dizer tudo, é de tudo. Essa célula, ela consegue se diferenciar em qualquer tipo de célula. Por isso que as células-tronco embrionárias são importantes no desenvolvimento e no crescimento do organismo. Enquanto as células-tronco adultas, elas podem ser encontradas na medula óssea, no sangue, no fígado, no cordão umbilical. Elas estão presentes em pequenas quantidades do organismo humano. Elas possuem potencial bem pequeno de diferenciação. Elas só conseguem se diferenciar em algumas células. Por isso, elas são consideradas como células multipotentes, como, por exemplo, em algumas células epiteliais e células da medula óssea. Na medicina, existem estão pesquisando algumas terapias com células-tronco. O avanço das pesquisas mostra que células-tronco podem ser uma saída para doenças degenerativas e até mesmo para perda de órgão ou suas funções. Isso chama a nossa atenção, mas precisamos ver qual seria, conforme o tópico 2, a visão ética quanto a esse assunto, né? Porque ele ainda é um assunto, como a gente observa, é um assunto novo, não é um assunto muito antigo. As pesquisas remontam os anos, conforme nós vemos aqui na nossa lição, data 1989. Então, pela data, é novo ainda esse assunto que está sendo discutido. Qual é a visão ética? Nós não podemos concordar com tudo que o meio científico diz ou faz, pois para nós a palavra de Deus é a nossa fonte infalível de autoridade. Ela é a nossa regra de fé, de conduta e de prática. Então, nem tudo o que
esse meio secular vai estar pregando, nem tudo que este meio secular vai estar propagando, vai estar difundindo, nós vamos estar aceitando, considerando que aquilo é verdade. Por quê? Nós sabemos que no mundo atual tudo é relativo. Nada é absoluto. E o que nós acreditamos que somente a palavra de Deus, ela é absoluta. Então, aquilo que para o mundo, até mesmo ele considera uma verdade, às vezes é uma mentira. Então, nós temos que ter muita sabedoria e seguirmos aos princípios que constam na palavra de Deus. Por isso que nós já estudamos vários assuntos em lições anteriores, vocês tiveram a oportunidade de estudar o aborto, um tema que foi muito polêmico, que nós estudamos, que nós cremos e acreditamos que a vida ela começa na fecundação. Então, no momento que é gerado a vida através da fecundação de um óvulo e de um espermatozoide que formam aquele embrião, nós consideramos que já houve a fecundação e já tem uma criança, já tem um ser humano que está sendo formado ali naquele momento. Então, são assuntos que a sociedade, são assuntos que a mídia, ela vai pregar, ela vai querer ensinar, ela vai querer fazer com que nós aceitemos esses conteúdos, esses assuntos como verdade, mas vamos nos basear conforme a palavra do Senhor. Então, segundo a nossa lição, segundo o nosso estudo nessa manhã, a visão ética, no tópico 2, vai mostrar o seguinte: as pesquisas com células-tronco, exceto as embrionárias, não representam problemas éticos, com exceção das embrionárias. Nos demais procedimentos, as células-tronco são retiradas da própria pessoa e injetadas no tecido danificado. Já as células-tronco embrionárias só podem ser obtidas mediante a manipulação de embriões. E nós estudamos, conforme aprendemos na lição sobre o aborto, que foi a lição que tratou especificamente sobre isto, que o embrião é uma pessoa em formação. Então, segundo a ciência, se vocês se lembram, eles trazem que muitos cientistas, às vezes, discordam, têm diversos tipos de opiniões, que uns concordam, outros não, que a vida tem início na fecundação. Isso para eles é polêmico, né? Então, vocês se lembram que nós citamos algumas teorias, e eu vou estar recapitulando sobre isso com vocês, quando uns defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundado no útero. Esse processo, então, vai receber o nome de embrião, período entre a 7ª e a 10ª semana de gestação. Enquanto nós entendemos, segundo a palavra de Deus, que baseado na palavra, que nós entendemos que a vida ela começa na fecundação. Enquanto outros pesquisadores, outros cientistas vão apontar que o começo da vida começa, olha só, o começo da vida é por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. A vida só começaria no 14º dia da formação do sistema nervoso. Outros pesquisadores, outros cientistas vão afirmar que a vida que só começa quando o feto tem condições de se desenvolver fora do útero. Isso por volta da 25ª
25º dia de gestação. E para ser estarrecedor, uns defendem que a vida só inicia por ocasião do nascimento do bebê. Então, com isso, nós vamos entender que sobre as células tronco também vai ser diversas opiniões quanto a esse assunto. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a aderir às pesquisas com células tronco autorizadas pela Lei de Biossegurança. Eu estava olhando uma reportagem da professora de Direito Civil da Faculdade de Direito UFMG. O nome dela é Mariana Lara. Se vocês colocarem na internet, vocês vão ver essa reportagem, vão ter a oportunidade de observar o que ela aponta, as implicações que existem éticas e jurídicas com relação ao assunto de células-tronco. Não seria apenas nós que somos defensores da palavra de Deus que nós discordamos. No meio secular também traz pessoas que discordam da utilização de células-tronco, que ainda não ainda traz discussões ferrenhas quanto a este assunto. Então, esses estudos ainda despertam polêmicas, mesmo quase 15 anos após a promulgação dessa lei de biossegurança, da biossegurança. A lei, ela é uma lei federal de biossegurança, número 11.105, do ano de 2005. O artigo 5º dessa lei, ela vai tratar esse artigo vai tratar específico sobre esse assunto de células-tronco. Segundo esta professora, as pesquisas com células-tronco, elas podem se utilizar as células-tronco adultas ou células-tronco embrionárias. As pesquisas, elas têm sido feitas de células-tronco adultas e células-tronco embrionárias. As células-tronco embrionárias, aquelas que são obtidas de embriões humanos em suas primeiras fases de desenvolvimento. Elas possuem o potencial de diferenciação, conforme nós já vimos a sua definição do que vem a ser células-tronco, de utilização bem maior do que as células-tronco adultas. Só que a manipulação dessas células-tronco embrionárias, a sua utilização envolve uma série de dilemas e de questionamentos morais e jurídicos, ou seja, questionamentos éticos, morais e jurídicos. Os setores mais conservadores da sociedade ainda evocam a Declaração Americana de Direitos Humanos, de que fala que toda pessoa tem o seu direito à vida garantida desde a concepção. E essa questão aqui no Brasil, olha que triste, essa questão aqui no Brasil foi suplantada, pelo menos em parte, segundo essa professora, a partir da promulgação dessa lei de biossegurança de 2005. O que diz essa lei? Eu até trouxe, vou mostrar para vocês, está aí registrado, que existem algumas restrições. O artigo 5º, ela diz o seguinte dessa lei: é permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias, obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições. Primeiro, sejam embriões inviáveis, ou sejam embriões congelados há 3 anos ou mais, na data desta lei,
ou que já congelados na data da publicação desta lei, depois de completarem 3 anos, contados a partir da data de congelamento. Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. E as instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética e pesquisa. E o parágrafo 3 desse inciso 2 diz o seguinte: é vedada a comercialização do material biológico a que se refere esse artigo, e sua prática implica o crime tipificado no artigo 15 da Lei número 9.434, de 4 de fevereiro. Então, o que a gente entende desse estudo, né, sobre as células-tronco embrionárias? É que os embriões são produzidos artificialmente, ou seja, in vitro. Esses embriões que eles utilizam, que eles fazem pesquisa, são aqueles embriões que foram descartados por clínicas de fertilização. Ou seja, vocês sabem o que vem a ser uma fertilização in vitro, clínicas de reprodução humana. Então, as pessoas que não podem gerar filhos, que não estão conseguindo, buscam essas clínicas de reprodução humana para serem assistidos. Nisso, eles vão estar fazendo essa reprodução in vitro, vão estar fecundando o óvulo e um espermatozoide in vitro, quer dizer, dentro daquele tubo de ensaio, né? Então, essa célula-tronco embrionária vai ser a partir do descarte desses embriões dessas clínicas. Então, nós, perante a palavra do Senhor, esse ponto nós já estaríamos discordando desse tipo de pesquisa. Por quê? Nós entendemos que aquele embrião já é uma vida que foi gerada. E por algum motivo, aquele embrião ele foi descartado, por algum motivo ele foi congelado. Então, nós não somos contra, conforme o comentarista coloca, nós não somos contra a ciência, nós não somos contra das pesquisas serem feitas com as células-tronco adultas. O que nós discordamos é que a pesquisa faça com essas células-tronco embrionárias, porque nós entendemos que um ser humano foi perdido ali naquele momento. No momento que aquele embrião ele foi descartado por aquela clínica de reprodução humana, foi uma vida que foi cefada. Então, nós não, como servos de Deus, como conhecedores da palavra, que seguimos os princípios da palavra de Deus, nós não somos contra ao avanço da tecnologia, ao avanço da pesquisa, mas esse ponto nós devemos entender, nós precisamos compreender o porquê sermos contra as pesquisas sobre células-tronco embrionárias. Esse projeto, segundo essa professora, qualquer projeto de pesquisa envolvendo células-tronco, ela precisa passar pela aprovação de um conselho de ética e pesquisa, que é o CEP, que é um órgão interdisciplinar, independente, colegiado e local, e que tem esse caráter consultivo e
e deliberativo, e também passar pela aprovação do CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que também é um órgão colegiado vinculado ao Conselho Nacional de Saúde. Hoje ainda, há um anseio para uma mudança, segundo a professora, há um anseio para mudança legislativa no sentido de diminuir as restrições ou então ter uma lei mais específica sobre o tema. Mas para muitos da sociedade, essa lei foi essencial para poder permitir a pesquisa com células-tronco no contexto brasileiro, porque antes era proibido. Os questionamentos éticos não se encerraram com essa lei. Primeiro porque alguns setores continuam defendendo a tese de que o alegado direito à vida do embrião seria superior aos eventuais benefícios que seriam alcançados com essa pesquisa. Então, nós vemos que, segundo essa professora, alguns setores, então, nós, como Igreja do Senhor, nós estamos incluídos nesse setor que nós não vemos tantos benefícios que seriam alcançados com essa pesquisa. Por quê? Primeiramente, já estariam matando esse embrião. Para que ocorra essa pesquisa, esse embrião ele foi morto. Esse embrião ele foi descartado, ou seja, ele foi jogado fora. Aí nós vamos para o tópico 3. O que diz a Bíblia a esse respeito? A dignidade humana, da vida humana, não pode ser negociada. O valor sagrado da vida, ela deve ser respeitada e observada. Ou seja, o valor sagrado da vida, ela deve ser observado e respeitado. Essas questões sobre a pesquisa com células-tronco embrionárias, elas continuam, elas permanecem por ser polêmicas, por não chegar a um consenso no meio científico ainda. O embrião também é o meu próximo. E é um próximo indefeso. A vida começa na fecundação, sendo o embrião uma pessoa indefesa e inocente. O mandamento bíblico é: não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Isso está demonstrado em Êxodo, no capítulo 23, versículo 7. E o que diz quando a gente lê sobre os 10 mandamentos, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, muitos já sabem decorado, que nós já estudamos, quando nós estudamos sobre o aborto. Quer dizer, não matarás. Então, se eu defender uma pesquisa sobre células-tronco embrionárias, nós estaremos matando um ser inocente. Nós estaremos matando um embrião que foi gerado ali naquela clínica, que foi descartado aquele embrião e foi encaminhado para a pesquisa. Então, nós entendemos que, embora a Bíblia ela não trate de modo específico acerca de assuntos da atualidade, por exemplo, não vai estar escrito células-tronco adultas, células-tronco embrionárias. Nós não vamos ter isso detalhado ali na palavra de Deus, mas ela vai estar nos direcionando, ela vai estar ali demonstrando os princípios que vão nos conduzir aqui neste mundo. Então, nós também sabemos que em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 16, vai trazer o seguinte texto: o Senhor é quem tira a vida e a dá.
o Senhor faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, conforme a palavra de Deus, conforme este princípio, que é a nossa regra, ela vai falar que o Senhor é quem tem o poder de dar a vida e quem tem o poder de tirar a vida. Então, quem é o homem para criar, para fazer gerar, para fazer fecundar ali um óvulo e um espermatozoide, criar um ser, um embrião e fazer o descarte daquele embrião? Quem somos nós para fazermos isso? Então, nós não devemos aceitar tal afirmação. Nós não devemos aceitar o que o mundo prega, o que a mídia vai nos ensinar. Nós temos que nos basear conforme a palavra do Senhor. É claro que nós vamos ser criticados, nós vamos ser considerados como povo alienado, como povo ultrapassado, mas nós sabemos que nós seguimos, nós cremos em um Deus que criador, um Deus que enviou a Jesus Cristo como seu Filho único, enviou a Jesus para que hoje eu e você estivéssemos aqui com vida. Então, ele deu o seu Filho único para que hoje nós alcançássemos a salvação em Jesus Cristo. E a nossa meta é chegarmos ao céu. A nossa meta nós acreditamos na vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, conforme Gênesis no capítulo 1, versículo 1, Deus é o Criador de todas as coisas, e que a sua lei deve ser o padrão de conduta para todo ser humano. Porém, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas rejeitam o Senhor e os seus preceitos. Precisamos estar vigilantes e buscarmos discernimento para vivermos de um modo ético e santo. Contudo, nós incentivamos o uso de pesquisas com células tronco adultas, obtidas no cordão umbilical, na medula óssea e em outros tecidos do corpo humano. Pois nós queremos que as pessoas portadoras de doenças incuráveis sejam curadas e tenham uma vida normal. Nós não somos contra o avanço também da pesquisa. Nós queremos que as pessoas que sejam portadoras dessas doenças incuráveis sejam curadas. Mas, por outro lado, nós devemos garantir a inviolabilidade da dignidade do embrião, pois a vida é sagrada. E o nosso Deus é o Senhor que forma o espírito do homem dentro dele. Isso está demonstrado em Zacarias, no capítulo 12, no versículo 1. Portanto, a pesquisa com células tronco embrionárias, ela quebra o mandamento divino: não matarás. Isso tem que ficar muito claro para nós. Por que nós evangélicos somos contra a pesquisa com células tronco? Você vai entender, conforme a nossa aula de hoje. Nós não somos contra a pesquisa com células tronco adultas, mas nós somos contra com células tronco embrionárias, ou seja, com células tronco em cima daquele embrião que foi descartado. É nisto que nós não somos favoráveis. A pesquisa com células tronco embrionárias, elas envolvem uma questão de ética,
pois não se trata de embriões de ratos de laboratório, e sim de embriões humanos. Isto é, ali são vidas em potencial. Ali poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser muitas outras pessoas que poderiam vir ao mundo. Assim, só um grande motivo poderia justificar a destruição desses embriões, como é o caso da potencialidade do tratamento de doenças oferecido pela pesquisas de células-tronco adultas, vou frisar novamente, aliviando o sofrimento e salvando milhões de vidas humanas. A maioria de nós cristãos se opõe. Talvez por falta de informação. Aí muitos vão estar defendendo, muitos não vão saber nem do que se trata, Mas à luz da palavra de Deus, nós somos contra, porque quebra o princípio bíblico, não matarás. Então, nós, concluindo a nossa lição, em Gálatas, no capítulo 1, vou citar Gálatas capítulo 1, versículo 15, traz o seguinte: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Salmo 113, verso 5. Quem é o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Salmo 113, verso 9. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Nós sabemos, perante a palavra do Senhor, que mesmo que o homem tenta determinar, o homem tenta avaliar o que é o certo, o que é o errado. Ele sempre vai tender para o que é o errado. Nós sabemos, segundo a palavra do Senhor, que onde nós encontraremos as verdades para a nossa vida, para o que vai conduzir neste mundo atual que jaz no maligno. Nós não temos escolha. Nós não podemos ficar no meio termo. Nós sabemos o que é absoluto. E o que é absoluto nós só encontraremos segundo as Sagradas Escrituras. Então, amados juvenis, esse assunto que nós trouxemos hoje, que estamos estudando, essas questões difíceis como células-tronco, que foi polêmico, né, no meio da sociedade, que ainda não há consenso, que a partir do ano de 2005, com a promulgação daquela lei da biossegurança, que eles passaram a fazerem pesquisas em células-tronco embrionárias. Nós concluímos que Deus se importa com aquele embrião. Deus se importa com a vida humana. A vida humana, o ser humano, é criado por Deus, não para ser descartado. O ser humano é criado por Deus para adorá-lo. É criado por Deus para um propósito. Para que propósito o homem foi criado? O propósito para adorar a Deus. E Deus criou o homem, Deus criou a mim, Deus criou a você com um propósito. Então, amados juvenis, somos importantes para Deus. Não foi por acaso que nós estamos aqui neste mundo. Nós somos defensores da palavra de Deus. Nós levantamos a bandeira de Jesus. Nós não levantamos bandeira denominacional. Nós levantamos
a bandeira de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã. É um assunto relacionado à ciência, é um assunto que envolve pesquisa, é um assunto que você deve buscar mais informações, que você não se contente apenas no que foi citado hoje, não se contente apenas do que está na nossa revista da Escola Dominical, mas que você tenha o interesse de buscar mais informações com relação a esse assunto. Amém? Que Deus possa estar te abençoando. Nós também estamos chegando ao momento final. Eu peço também, nesse momento, que vamos também uma forma de adorarmos ao Senhor, que é a nossa oferta. Você que separou a sua oferta, você que está nos assistindo, tem aí na sua tela, no seu celular, a forma que você pode contribuir, a forma melhor que te convém, tá bem? Que você seja muito abençoado por estar semeando no reino de Deus. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo neste momento por estudarmos sobre esse assunto, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração através da palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, agradecemos a Ti por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, estudando sobre esse assunto, Senhor, que é tão polêmico na nossa sociedade, que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, trazendo, Senhor, ao coração, à mente de cada juvenil, que, Senhor, que esteve conosco assistindo, Senhor, essa aula, que o Senhor possa estar guardando, Senhor, neste mundo, Senhor, que jaz no maligno, que o Senhor possa estar guardando a sua mente, Senhor, no meio secular, na sua escola, Senhor, aonde ele estiver, Senhor, no meio que ele estiver, Senhor, sendo ensinado, instruído, que ele principalmente, Senhor, seja instruído pela Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, cada família representada, Senhor, por este aluno, Senhor, cada família onde vai chegar, Senhor, esta aula, que o Senhor possa estar abençoando a cada um em nome de Jesus. Um abraço para você, até a próxima aula e que Deus te abençoe, no nome de Jesus.